Olá, meu nome é Bruna, sou estudante de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vim apresentar meu trabalho sobre o impacto do uso de uma camisa de corrida com proteção ultravioleta na temperatura corporal durante um protocolo de corrida associado à radiação solar artificial. Meu orientador é o professor Thales Gomes, do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa. Para entendermos melhor o impacto do uso de uma camisa de corrida com proteção ultravioleta na temperatura corporal, é necessário que a gente entenda um pouquinho sobre a termorregulação. Termorregulação é um conjunto de mecanismos no nosso organismo responsáveis pela manutenção da temperatura corporal. Para que as reações químicas no nosso metabolismo possam ocorrer, é importante que a temperatura esteja constante. Tem uma temperatura ideal que é de 37 graus Celsius, mais ou menos. Fatores como a atividade física e o ambiente quente, eles influenciam no aumento da temperatura corporal. E isso pode levar o organismo a um estresse térmico, dependendo da intensidade e da duração dessa atividade física, né? Se ela requisita uma produção muito alta de energia e também desse ambiente, se é um ambiente com uma temperatura muito elevada. Isso pode gerar esse estresse térmico, que acarreta em desidratação, fadiga, em casos mais graves até lesões térmicas. Como que funciona esse processo de termorregulação, né? Então, nós temos termorreceptores periféricos por toda a nossa pele, eles vão mandar um estímulo para o nosso cérebro na estrutura do hipotálamo, que é responsável por essa regulação da temperatura corporal, e o hipotálamo vai gerar uma resposta, dependendo se o ambiente está muito quente ou muito frio, qual a reação que esse organismo tem que ter, né? Qual que é essa resposta? Se é de uma vasodilatação, às vezes, se o ambiente está muito quente ou se produziu muito calor durante um exercício, então o corpo precisa dissipar esse calor para que a temperatura central não se eleve muito. Então, seria de uma vasodilatação ou de uma vasoconstrição, caso o indivíduo esteja num ambiente muito frio. Então, ele precisa conservar esse calor. Então, a todo momento, quando andamos na rua, estamos expostos aos raios ultravioletas, a esses raios solares, né? E no caso dos corredores de rua, que a corrida é um esporte que ele é de acesso para todos. Não precisa de equipamento, você não tem um gasto tão grande para correr na rua, você precisa de um tênis, uma roupa ali que te proteja. Então, esses corredores de rua estão cada vez mais expostos à radiação solar, mais expostos a isso. Então, pensando nisso, esse estudo quis verificar como que as respostas termorregulatórias reagem a, a uma camisa de proteção ultravioleta. Será que a camisa vai proteger da temperatura se elevar tanto, comparada a uma camisa sem proteção ultravioleta? Há estudos que comprovam que ela protege, ela é muito benéfica, né? Tem resultados bons em relação à proteção de queimaduras da pele, prevenção do câncer de pele, mas quanto às respostas termorregulatórias, ainda faltam mais estudos sobre esse assunto. Então, o objetivo do nosso estudo foi verificar as respostas da temperatura da pele, questão periférica, e da temperatura central, em corredores durante uma corrida autorregulada de 10 quilômetros. Então, utilizamos duas camisas. Aqui chamaremos de SUV, que é sem a proteção ultravioleta, e a CUV, com proteção ultravioleta com fator de 50. Essa corrida foi feita em uma esteira, no laboratório Lapé. Então, em uma sala do laboratório, os voluntários faziam a corrida nessa esteira e ela é autorregulada por quê? Porque eles poderiam ajustar a velocidade que eles iriam correr com o objetivo de completar essa prova, né, de 10 quilômetros no menor tempo possível. Critérios de inclusão que nós utilizamos: ser do sexo masculino, ter entre 18 a 36 anos e ter um treinamento regular de corrida. Então, foi incluído apenas os corredores que conseguiam completar
um trajeto aí de 10 quilômetros. Os critérios de exclusão: homens calvos. Como nós usamos a radiação artificial, a radiação foi feita por uma lâmpada, né, de 500 watts para simular a radiação solar. Então, se o indivíduo fosse calvo, ele ficaria mais exposto a essa radiação. Então, poderia gerar algum risco para ele. Então, também fumantes não poderiam participar, sobrepeso, obesos, diabéticos, deficientes de qualquer natureza ou injúrias térmicas e com problemas cardiovasculares ou pulmonares não foram incluídos nesse estudo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Estudos com Humanos na Universidade Federal de Viçosa. E vamos agora para como era feita essa aferição da temperatura da pele e da temperatura gastrointestinal. Então, a temperatura da pele. Foram usados sensores de temperatura na região do tríceps, peitoral, da coxa e da panturrilha. Então, esses sensores eram acoplados e nós temos um aparelho, né, que vai aferir essa temperatura média nessas regiões. E a temperatura central foi feita através de uma cápsula gastrointestinal, é uma cápsula telemétrica. Também temos o aparelho para monitorar nessa temperatura. Então, o indivíduo ingeria essa cápsula 8 horas antes do teste e era recomendado que ele não ingerisse qualquer outro alimento termogênico. Nosso desenho experimental. Então, foram feitas 4 visitas desses indivíduos no laboratório. A primeira visita foi feita a caracterização, onde consistia nos questionários do IPAC e do Parquet. Então, foram medidas as dobras cutâneas e foi feito um teste máximo, um protocolo progressivo, né, na esteira. Então, a velocidade começava com 2,7 km por hora, inclinação de 10%, e a cada 3 minutos aumentava essa velocidade e inclinação, com o objetivo de verificar o consumo máximo de oxigênio. Na segunda visita, era feita a familiarização com a esteira que utilizaríamos para o teste e com o ambiente, né, para eles se familiarizarem com esse ambiente quente, que ficava numa média de 32,3 a temperatura ambiental desse ambiente, dessa sala, uma umidade relativa de 68%, e eles faziam a familiarização correndo 5 quilômetros. Já a segunda e a terceira e a quarta visita, que tinham que ter um intervalo entre 42 horas para que tivesse a recuperação, né, recuperação muscular, já seria o protocolo em si, de 10 quilômetros. E era o pesquisador que fazia um sorteio para ver se aquele dia o voluntário participaria utilizando uma camisa com proteção ultravioleta ou uma camisa sem proteção ultravioleta. E na quarta visita seria a camisa que foi diferente da que ele já havia usado. Então, se na terceira visita ele usou sem proteção violeta, na quarta ele usaria com proteção ultravioleta. E na terceira e na quarta visita, o ambiente estava numa temperatura de 32,3 graus Celsius e uma umidade relativa de 70%. Então, só voltando. A lâmpada que utilizamos de radiação artificial simulava a radiação solar e ela ficava a 2,25 de altura acima da esteira. Então, simulava aquela radiação solar em cima do voluntário. A cada 100 metros, nós medíamos a temperatura da pele, a temperatura gastrointestinal, a frequência cardíaca, a velocidade e a duração. Os voluntários não tinham acesso nem ao painel de duração, nem ao painel de velocidade. Eles apenas poderiam controlar a velocidade que eles estavam, se quisessem reduzir ou aumentar, mas não poderiam ver. Eles não tinham acesso ao painel para visualizar a duração e a velocidade da prova. E a cada quilômetro era
Perguntávamos ao voluntário para ele identificar ali na escala de percepção de esforço, de conforto térmico e de sensação térmica, como ele estava se sentindo naquele momento. A nossa análise estatística. O teste de verificação da normalidade foi feita pelo teste Shapiro-Wilk. Utilizamos também o ANOVA Two-Way de medidas repetidas com post-hoc de Bonferroni. Análises feitas pelo software Sigma-Ploid. O nível de significância que adotamos foi de 5% e os dados foram apresentados como média e desvio padrão. Então, os resultados. Quando comparamos o uso da camisa ultravioleta e o uso da camisa sem fator ultravioleta, a cada quilômetro, observamos que não houve diferenças significativas, como a gente pode observar aqui. A figura número 1, o gráfico número 1, representa então a temperatura da pele. Então, o círculo branco, o círculo não preenchido, representa os voluntários, as camisas sem fator ultravioleta, e o círculo preenchido, as camisas com fator ultravioleta. No gráfico 2, gráfico abaixo, temos a temperatura gastrointestinal, também podemos chamar de temperatura central. Também observamos que não houve diferenças significativas entre os dois grupos. Então, podemos concluir que a utilização de uma camisa com proteção ultravioleta não alterou a temperatura corporal durante o exercício autorregulado em ambiente quente associado à radiação solar artificial. Então, foi parecido para ambos os grupos. E agora eu quero agradecer à Universidade Federal de Viçosa, o CAPES, o Laboratório LAPE, FAPEMIG, PIBIC, CNPq, meu orientador e o mestrando que eu ajudei durante a realização da pesquisa, que foi o Manuel, e a todos que contribuíram de alguma forma. Sem todo esse conjunto, né, essa pesquisa não seria possível. E eu deixei uma frase muito legal: a educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Obrigada.